26 de abril, Números 27, de 1 a 11. Certo dia Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Refer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome do nosso pai poderia desaparecer do seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre os restantes dos nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes do seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se o homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfira a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento. É a crônica da viagem de Israel do Egito para a Terra Prometida. Ele conta como um censo de homens com mais de 20 anos de idade que poderiam ser alistados como guerreiros. Também é um livro de leis, como as leis de purificação. E ele inclui o arranjo das cidades-tendas e como foi iniciada a divisão da herança da terra pelo povo. O texto que lemos relata a história de uma família durante o tempo do Êxodo. Zelofeade é um primeiro filho da tribo de Manassés. Durante a viagem para Israel, ele morre e deixa suas 5 filhas órfãs. Na época do censo, descobriu-se que Zelofeade não estava mais na lista por causa da sua morte. Então, seus sobreviventes, as 5 filhas, eram inexistentes, uma vez que nenhuma lei previa que mulheres herdassem os bens. Portanto, a família de Zelofeade não mais fazia parte da tribo de Manassés. Então, o que deveria ser feito? Elas estão enfrentando a exclusão física e social. Elas não têm lar, nem família, nem meios para se sustentar. Isso significaria fome e falta de moradia, pobreza. Além disso, esta situação pode torná-las possíveis vítimas de oportunistas. Portanto, existe uma necessidade real e urgente de as irmãs resolverem sua situação e trabalharem em conjunto para achar uma alternativa. Elas precisam reivindicar o seu lugar de direito na comunidade e sustentar-se sem ser um fardo para ninguém. As filhas decidem se aproximar da tenda de Moisés para levantar as questões legais sobre o assunto e assim o fazem. Após consultar a Deus, Moisés atendeu o pedido dessas mulheres. Em todo o tempo e em todo o mundo, as mulheres têm sido excluídas em casa, no trabalho e até mesmo na igreja. A realidade é que Deus ouve, vê e valoriza as mulheres. E nós, uma vez dando a elas o seu devido lugar, dobrarão a sua capacidade. Isso fará um lar mais produtivo e feliz, uma igreja mais ágil, um grupo de mulheres ativas e uma comunidade mais acolhedora. Bom dia! Que Deus abençoe o seu dia, a sua terça-feira, no nome santo do Senhor Jesus.